Este homem, um homem que com seus 92 anos de idade conserva uma lucidez invejável, que passou por várias fases, do silêncio de 35 anos, das investigações, das perseguições, e continua firme. No limiar do terceiro milênio que estamos, sentimos uma necessidade premente de aprender com seres mais evoluídos. E quem pode nos passar essas informações importantíssimas e que foi preservado até hoje, chama-se Dino Craspero. Já que a nossa tecnologia, a nossa ciência, não está sendo suficiente para nos ensinar a viver melhor. Mas o comandante da nave de Ganimedes, com quem o ilustre Dino Craspero manteve um contato, pode nos ensinar. É com este homem que nós vamos falar hoje. Dino Craspero, como ocorreu tudo isso? Como sempre, na qualidade de funcionário da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, exercendo o cargo de inspetor, todos os anos a Caixa designava uma zona para o inspetor trabalhar, ou a Paulista, ou a Central do Brasil. Em 1952, fui designado para a zona da Sorocabana. Então, todos os anos, todos os meses, eu ia para o meu trabalho, no fim de cada mês voltava a São Paulo para prestar contas do meu trabalho na zona. Acredito que os extraterrestres me observaram durante todo o tempo, pois no fim do mês de novembro de 1952, eu vinha de volta a São Paulo em companhia de um vendedor comercial que me parece que o nome era Francisco Rodrigues. Eu o conheci antes num jantar e ele pediu que eu fosse para São Paulo se ele pudesse vir em minha companhia. Paramos numa cidade chamada Angatuba. Lá em Angatuba, entramos num bar para tomar um café. Lá no bar se encontrava um menino de 13 anos de idade, todo desesperado, nervoso, porquanto ele residia na cidade de Sorocaba, mas não tinha como e nem de que maneira voltar, porque naquela época não havia condução mormente naquela cidade. Com pena, penalizado pela aflição do menino, eu propus a ele: se você quiser, nós colocamos você no jipe, você vai conosco e lá na encruzilhada de Sorocaba nós deixamos você. Lá há mais movimento, pode ser que você arranje uma carona, ou então são apenas 6 quilômetros e você vai a pé para casa. Entramos os três no jipe e saímos de Angatuba. Alguns quilômetros após, numa subida, no alto de uma ladeira, nós olhamos uma baixada, uma várzea, uma baixada muito grande, e umas luzes se mexendo lá no meio do mato. Ficamos espantados, descemos do jipe para observar as luzes. Essas luzes eram mais ou menos redondas e elas se moviam, porém elas não refletiam, não tinham reflexo. Ora, em 1952, a gente tinha medo e pensamos que aquilo devia ser alma do outro mundo, assombração. Ficamos apavorados na estrada, olhando sem cessar aquele movimento
com receio de que aquelas luzes viessem para o nosso lado. Estávamos embebidos quando, distante do abismo, nos encontrávamos mais ou menos uns 12 ou 15 metros de distância do abismo. E, de repente, desse abismo sai um disco voador. Quando demos com o disco, ele já estava um tanto fora do nível do terreno. Ele, silencioso, inteiramente iluminado, uma luz que não refletia na gente. Esse objeto foi subindo, passou por cima da nossa cabeça, parou lá no alto do morro. Nós ficamos perplexos, perdemos a fala, ficamos mudos, estáticos, porque jamais vimos um objeto daquela forma, ficamos olhando para ele. Não sei por quanto tempo. Posso asseverar que, depois de um certo tempo, ele desapareceu. Desapareceu, senhor? Desapareceu, sumiu. O objeto sumiu. Eu comentei com esse Francisco, com esse vendedor comercial, isso aqui não é coisa da Terra. Nesse mundo não há coisa igual a essa. Isso aqui não é da Terra, é de outro mundo. Só pode ser. E daí entramos novamente no jipe, descemos o aclive, andamos uns quilômetros. Quando entramos numa reta, a uns 50 metros de distância, o disco cobria a estrada de ponta a ponta, de lado a lado. Então, parados, ficamos vendo, apreciando, pudemos constatar que ele media seguramente uns 20 metros de diâmetro, por uma altura de 4 metros. Também a gente percebia que ele estava por dentro iluminado. E ali parado, naquela noite escura, quando, daí a uns minutos, nós percebemos que vinha alguém na estrada, que havia uma pessoa andando na estrada. Era um tripulante da nave que veio em nossa direção. Ele vestiu todo de preto, alto, e ele chegou até nós em português claro e positivo. Disse-nos: irmãos, não tenham receio, não é preciso ter medo nenhum, porque nós somos amigos de vocês, aqui estamos para ajudá-los. E repetiu: não tenham medo nenhum, porque nós estamos aqui para ajudá-los e também em estudos. Sabemos que vocês vão para São Paulo. Vocês podem ir, que graças a Deus nada lhes vai acontecer. Senhor, nessa hora, quem deu graças a Deus, eu é que dei, com fervor, como jamais na minha vida, com fervor, agradecendo a vós, a vossa misericórdia, e que poderíamos seguir viagem sem qualquer tropeço. Passando através da encruzilhada de Sorocaba, deixamos o menino e continuamos a viagem para São Paulo. Chegado em São Paulo, o nosso amigo Francisco foi para a casa dele, que a senhora estava com pouco tempo para nascer um bebê, e eu fui para minha casa. No dia seguinte, compareci à caixa para dar conta do meu recado. Acontece que eu, como inspetor, tinha que trabalhar o ano inteiro na zona. Então, saí de São Paulo no dia 4 de dezembro de 1952. Cheguei no mesmo lugar, à tardinha, no mesmo lugar, à noitinha, em que o disco havia atravessado a estrada. Ali eu parei e fiquei.
Ali passei uma noite. No dia seguinte, à tarde mais ou menos, quase que à noitinha, um disco passou por cima da nossa cabeça e desceu numa mata próxima. Eu comigo disse, alguma coisa vai acontecer, não é possível. Algum fato vai suceder. E ali fiquei. De repente, vi que um ser veio, um senhor veio até mim. Ele era alto, mais ou menos de 1,80 m, cabelos pretos, e todo vestido de uma roupa inteiramente colada no corpo. Veio até mim, me cumprimentou na beira da estrada e disse, venho convidá-lo para que você conhecer a minha nave. Ele te convidou para conhecer a nave? Me convidou para conhecer a nave. Que bacana. Intimamente, eu pensei comigo, se eles tivessem que me fazer algum mal, já teriam feito. Então, resolvi, aceitei o convite e acompanhei o comandante da nave até a nave. E havia uma espécie de uma escada, mas eu fui subindo, mas tive a impressão que eu era mais chupado do que propriamente os passos que eu dava na escada. Entrei numa sala redonda, toda iluminada, mas não havia sinal de nenhum aparelho elétrico, não havia sinal nenhum, mas era toda iluminada. Tanto o solo quanto as paredes eram lisas, completamente lisas, sem sinal de porta, sem sinal nenhum de janela, de nada, completamente tudo lisinho. E começamos a conversar com o comandante. E estava só ele, Sr. Tilo? Ele só ele. Ele começou a falar, lamentando, dizendo que os componentes da corte celestial já estavam propriamente quase saturados da maneira pela qual o homem vivia na terra, porque Deus deu ao homem meios para que ele se beneficiasse, e esses meios ele usa para o mal. Que a nossa sociedade descambou, que não há maneira de arrumar, porque a avidez do homem, a sua ambição, enfim, pelo poder, modificou tudo, quando seria necessário que houvesse na terra o entendimento, o amor. Depois de muito comentar, ele começou a me explicar de como a nave se movia sem uso de combustível. Eu facilmente entendi, porque ele disse que nós, aqui na Terra, vivíamos dentro de uma pressão atmosférica da ordem de 1,33 kg por centímetro quadrado. E que uma simples folha de caderno suportava o peso de cerca de 500 quilos. Que nenhum homem carrega 500 quilos, a não ser que os 500 quilos estivessem boiando, então o homem podia empurrar, mas carregar jamais. Explicou que eles criavam uma diferença de potencial, uma diferença de pressão, então a própria atmosfera era que movimentava. Tanto é que o disco só anda para frente, para trás e para os lados. Isso por causa da diferença de potencial? É a diferença de potencial, de força, que a própria atmosfera empurrava. E que, por isso que os discos não fazem curva
como os nossos aviões aqui da Terra habitualmente fazem. E estou comentando, explicando mais uma vez, para que eu entendesse bem. Depois, ainda gentilmente me falou, eu peço desculpa a você de não levá-lo para ver o interior da nave, porquanto a sua roupa não oferece a devida proteção. Então o senhor ficou na antessala, não penetrou toda a nave? Não, só fiquei numa sala redonda, uma espécie de sala preparada, né, já própria, né? Certo, e era grande não, a nave? Não, a sala devia ter mais ou menos, acredito, uns 4 por 4, mais ou menos de tamanho, uns 16, 18 metros quadrados. E que cor era? A cor era uma cor assim, mais clara do que esse tapete, assim. Mais claro do que esse marrom? Mais claro. Claro. Marrom mais claro. Uhum. Depois ele me acompanhou até o jipe. Lá na estrada, ele se despediu de mim e me disse, eu vou pagar a visita que você fez na minha nave. Ah, é? Ele prometeu então uma visita para o senhor? Prometeu que ia pagar a visita que eu fiz na minha nave. E pagou? Eu disse, mas como você vai pagar a visita? Você não sabe sequer o meu nome, não sabe onde eu moro, como é que você pode pagar a visita? Ele disse para mim, acho você aí embaixo facilmente. Então, de minha parte, eu acrescentei, e se eu tiver morrido, tiver falecido? Ele disse, mais fácil será encontrar você. Então eles também acreditam na imortalidade do homem, né? Acredito, porque eu não acredito para ele. Quer dizer que o senhor me acharia mais fácil morto do que vivo? Ele confirmou, mais fácil encontrá-lo na espiritualidade do que aí na Terra. Então, ele se despediu de mim e voltou para a nave. Eu continuei o meu trabalho na minha zona. E a nave, Sr. Tino, quando ele voltou para a nave, o senhor conseguiu vê-la ir embora? Não. Eu entrei no jipe, continuei minha viagem e não vi a nave voltar para onde é que ela foi. Mas nesse dia o senhor não teve medo, né, senhor? Não tive, porque eu achei que, pelas vezes que eu tive de encontro com eles, se eles tivessem que me fazer qualquer mal, eu teriam feito, né? E depois, é como ele disse, o primeiro encontro, nós somos amigos de vocês, aqui estamos para ajudá-los. Ah, então ele frisou bem que a missão dele era nos ajudar. Era nos ajudar. A missão dele era nos ajudar. Então, aconteceu o seguinte, eu vim para São Paulo no mês de dezembro e todo ano mudo de zona. Então, em 53, fui designado para a capital. Ah, então o senhor foi transferido para a capital? Todo ano muda de zona, né? Uhum. Eu era no Sorocabana, em 52 e 53, fui designado para a capital, São Bernardo, São Caetano, aquela cidade de perto de São Paulo. Como inspetor da Caixa, né? Inspetor da Caixa. Então, no mês de abril de 1953, num domingo, 10 horas da manhã, bate a campainha de casa. Bate a campainha de casa, a minha esposa sai lá fora, diz, aí tem um senhor que está querendo falar com você. Ao que parece, é um pastor protestante, pela roupa que ele veste. Eu digo, ai meu Deus, eu estou cansado de ser doutrinado por essa gente. E minha mulher, pessoal, realmente, a gente fica até meio com medo de doutrinar a gente. Minha mulher disse, eu vou cuidar da minha vida, você atende o homem. Quando eu saí lá fora, eu desci assim, ele era o comandante da nave. O comandante da nave? O comandante da nave, o mesmo comandante que eu tinha estado. E ele estava com a mesma roupa, Sr. Tino? Estava vestido de
como um pastor protestante, né? Ah, que cor era a roupa dele? Roupa preta, não é? Blusa branca. Bem colada, bem igual... colada. Normal como nós. Certo. Protestantes, a mesma coisa. Outra coisa, ele trazia a mesma luva que eu vi lá no disco. Ah, ele usava uma luva? Usava uma luva. Que cor? Essa luva branca, uma luva branca. Era transparente? Parecia parecia ser transparente, porque era espécie toda costuradinha assim, né? Buraquinhos e tudo mais. E o senhor perguntou por quê? Essa luva, ele diz o seguinte, que eles saem dentro do disco, não há germes. É completamente... não há germe nenhum. Eles saem lá fora. Se eles pegam alguma coisa, pode ser que eles peguem algum micróbio, alguma coisa. Então a luva é uma espécie de desinfetante, a luva, então, é uma proteção para eles, para não se contaminarem com as coisas da terra. Isso mesmo. Então, ele entrou em casa e começou a conversar. Começou a falar sobre que dentro, ele começou a dizer o seguinte, que dentro de uns 15 anos, mais ou menos... Isso foi em 1953. Aí ele disse que daí uns 15 anos... Daqui uns 15 anos, mais ou menos, virá um corpo de outro sistema que vai atravessar aqui o nosso... chegar no nosso sistema solar. Esse corpo é enorme. Ah, é? Esse corpo virá, sem dúvida nenhuma, daqui a 15 anos. Os seus astrônomos vão detectá-lo, mas não vão dar a ele a menor importância. E explicou mais. Como todos os corpos têm luz, e o Senhor, nós é que não enxergamos, inclusive a Terra tem luz, e como não é a matéria que atrai a matéria na razão direta das massas, inversa do quadrado da distância, lei de Newton, que há 300 anos ensina nas nossas escolas. Então o comandante começou a passar para o senhor uma outra ciência. É uma outra ciência. Completamente diferente da ciência atual. Atual, na conversa. E disse mais, que os corpos se repelem pela luz. Como todos os corpos têm luz, então um repele o outro, eles andam lá em cima, não há perigo de choque um com o outro, porque um repele o outro. Mas que esse corpo seria detectado pelos nossos astrônomos, e que eles não dariam a ele a menor importância. Um corpo a mais, um corpo a menos no meio do sistema solar. E disse mais, que esse corpo foi, na realidade, descoberto por um cientista inglês e o denominou de SS-433. Mas, senhor Dino, então, quer dizer que ele já fez essas revelações nessa época para o senhor? Na minha sala de jantar, na minha casa. Eu morava em São Paulo, na Vila Clementino, né, e na minha sala ele fez essa revelação. Então, acontece o seguinte, e acrescentou, esse corpo não é do sistema solar. Ele pertence a um outro sistema. Outra novidade também, né? E ele dá uma volta em volta do centro dele, precisamente em 6.666 anos. É o número da besta? Ele falou que é o número da besta que da Apocalipse, que a Bíblia acusa. Então, em cada 6.666 anos, ele passa aqui por perto do sistema solar. E que os nossos astrônomos acompanham não andadão. Porém, a divina providência, o Pai Eterno, deu a esse corpo duas
missões importantíssimas. Quais, senhor? A primeira, obrigar a verticalização da Terra, que hoje é um fato que acontece, que a ciência conhece. A segunda missão, influir na mente do ser humano, para influir na mente do ser humano, senhor Dino, obrigando as criaturas a pautarem seus atos para o bem ou então descambarem para o mal. Então não vai ter meio termo. A pessoa tem que se definir. É como se fosse a separação do joio e do trigo. É como se fosse uma preparação, a separação do joio e do trigo. E hoje, hoje já se sabe, na época atual, que os discos voadores estão aí, estão assinalando essas pessoas, porque ele continuou asseverando o seguinte: a partir dessa data, 1968, as pessoas que falecerem a partir dessa data, até o ano 2000, cujos espíritos forem considerados culpados, esses espíritos serão sugados, levados para esse planeta SS-433. Seria o mesmo que você vai incluir no livro, que foi incluído na página 139. 139 desse livro. 139 desse livro. A profecia de Isaías. Então, e também ele acabou fazendo um desenho na página 47 sobre a vida de um sol, um segundo sol. Esse desenho aqui, na página 47. Por ele, na página 47 do sol. Ele mesmo desenhou? É ele mesmo que desenhou, para poder entender bem o que a profecia dizia. Então, acontece o seguinte: eu, em 1956, estava terminando o livro no coisa. Alguém, naturalmente, eu pus o livro à venda em São Paulo, em poucos volumes. Eu não tinha patrocinador, naquele tempo não havia televisão, não havia difusão, afinal de contas. Eu pus alguns livros em consignação na livraria no Sebo de São Paulo, em março de 1957. Mas já logo quase no fim do mês de março, chegou uma carta da Academia de Ciência Soviética, dirigida para a editora do livro. Dino, o que é mesmo que aconteceu com aquela danada da carta? A carta que veio da Academia de Ciência Soviética foi enviada diretamente para a editora do livro. Eu não sabia, não tive conhecimento, porque naquele tempo havia um combate ferrenho ao comunismo, e a Delegacia de Ordem Política e Social apreendia tudo que viesse da Rússia. Tudo que vinha da Rússia eles aprendiam. Então eles aprenderam essa carta. Aprenderam, abriram a carta, leram, não entenderam muito, mas foram na editora e perguntaram: que negócio é esse de um livro que foi transcrito, não sei o quê, papapá. E a editora disse: o livro é de autoria do senhor Oswaldo Oliveira Pedrosa, que mora na rua tal, número tanto. Eles vieram na minha casa. Chegou o senhor Oswaldo Oliveira, perfeitamente. O senhor está detido. Detido? Está preso. Suspeito de ser comunista. O senhor escreveu uns livros assim, assim, assim. Onde é que estão os livros? Eu disse: a livraria Francisco Alves, aí no Sebo de São Paulo. Eles foram lá e confiscaram todos os livros. E me obrigaram a comparecer no Rio de Janeiro. Eu tive que ir, então, ao Rio de Janeiro. Cheguei lá, primeira noite, chegaram, fiquei numa sala. No dia seguinte, passei para uma outra sala. Havia uma mesa muito grande, muito chique, muito bonita. E ao lado, sentado da mesa,
a mesa era presidida por um brigadeiro da aeronáutica. Ao lado tinha um coronel, me parece que se chamava Coronel Carvalho. E eles começaram a me fazer perguntas de todo jeito. Primeira coisa, como é que eles se chamam? Eu digo, eles não têm nome como nós temos de Pedro, João, Felipe. Eles têm dentro deles um som inaudível a nós. Esse som, eles se aproximando da pessoa, pela vibração do som, eles sabem se a pessoa presta, não presta, não tem necessidade de fazer perguntas. O Sr. Dino, então quer dizer que eles não possuem nome, é total coerência entre o pensar, o falar e o agir. Ele é o que é. Não tem jeito de mentir. Não tem. Que coisa então, impressionante. Eles me perguntaram sobre o mundo em que eles vieram, que era de Ganimedes e Io, e tanto eles viviam em Ganimedes como em Io, ambos são satélites do planeta Júpiter. Como era a vida lá, em matéria diferenciada, matéria quintessenciada e tudo mais, e comecei a contar para eles, então, o que o comandante me falou a respeito da organização existente lá, mesma coisa que aqui na Terra, escolas, campo de esporte, condução, mesma coisa. Só que matéria quintessenciada, onde ninguém matava ninguém, ninguém roubava ninguém. Então eles vivem lá em sistema de fraternidade. De fraternidade. A lei já foi vivida mesmo. A nossa lei é a fraternidade. A nossa lei é a fraternidade. Então, depois de 1h30 de perguntas e respostas, o tal coronel botou o dedo na minha cara e disse, você é espírita, não é? Eu digo, não, eu não sou espírita. Porque acontece que quase todos os livros que têm um assunto muito elevado, além do nosso conhecimento, em geral é psicografado. E eles achavam que o livro também pudesse ser psicografado. Então eles queriam ter certeza de que tudo o que o senhor escreveu não era psicografado. Não era psicografado. Daí a pouco, de conversa, o brigadeiro perguntou para o coronel, senhor coronel, o senhor tem alguma pergunta a mais a fazer? Ele disse, não, não tenho mais. Então eu pensei, acabou a minha entrevista, né? Eu comecei a querer me levantar, o brigadeiro perguntou para mim, mas o senhor tem alguém no Rio de Janeiro que responda pelo senhor? Eu disse, eu tenho um irmão que é general do Exército. Eles levantaram o pescoço, quase se levantaram da cadeira. O senhor tem um irmão general do Exército? Então nessa hora os danadinhos ficaram assim no seu lugar, né? Eu digo, tenho. Quem é essa sociedade aqui, hein, Sr. Dino? Eu digo, quem é ele? É o general fulano de tal, que se encontra aí no Ministério da Guerra. Acontece que a minha conversa estava sendo gravada numa sala separada. Eu não estou sabendo. Decorrido uns minutos, veio um oficial lá de dentro, põe um papel na mesa do brigadeiro. Ele nem pega no papel. Ele só lê e diz, já conversamos com seu irmão, que o senhor é uma pessoa equilibrada, ótimo chefe de família, muito estudioso, e o senhor não é espírita porque o senhor é irmão de Dom Paulo, o abade-geral dos beneditinos de São Paulo. E daí, já começaram a me tratar com uma certa suavidade, já diferentemente do que estavam, da maneira com que me falavam, assim, de choque, sabe? Então, acontece que meu irmão saiu lá do Ministério da Guerra e veio na Aeronáutica. Chegou lá e disse, o que há com meu irmão? Ele está preso. Preso por quê? Suspeito de ser comunista.
Eles disseram, então, o seu irmão, depois de tudo... que eu estava preso porque suspeito de ser comunista. Mas qual é a razão, meu irmão perguntou? É uma carta que chegou da Academia de Ciências Soviética, assim. Meu irmão disse, quero ver essa carta. Mas que danada de daí, carta, eles mostraram a carta para meu irmão. Então, daí, meu irmão leu a carta e daí eu fiquei sabendo. A Academia de Ciências Soviética escreveu para a editora do livro. Transcrevemos o seu livro, Contato com os Discos Voadores, de Dino Graçino, e demos um volume a cada membro da Academia de Ciências Soviética estudar, visto o alto valor científico do livro. Mas então, que coisa, escrito uma coisa tão linda, tão maravilhosa dessa, que seria até orgulho para o país. Um orgulho para o país, né? Acho que nenhum escritor do mundo recebeu um elogio assim da Academia de Ciências Soviética como eu recebi, né? Ô Sodino, e eles levando a coisa para o outro lado completamente diferente. Mas por que será que esse pessoal tem sempre interesse em ocultar a verdade, hein, Sodino? Eu sei o seguinte, que então eu já ia saindo com meu irmão, daí eu não, já fui saindo com meu irmão, né? Fui saindo com meu irmão e nisso o brigadeiro, lá disse, o general, o senhor permite que eu lhe faça um pedido? Meu irmão disse, o que é? O que é? É que eu desejava que o seu irmão voltasse aqui daqui a uns 12 dias, porque eu vou mandar buscar uns oficiais especializados no Amapá, no Rio Grande do Sul, e queria que eles ouvissem seu irmão novamente. Meu irmão perguntou, você tem alguma oposição de voltar aqui, qualquer coisa? Eu digo, você vem comigo? Eu venho aqui novamente. 12 dias depois eu voltei lá. Eram 15 oficiais. Eu enfrentei os 15 por 2 horas respondendo. Como sempre, eu perguntava... Eles estavam interessados em saber o quê, hein, Sodino? Não é, quem eram os homens, que jeito que eles eram, o tipo que eram, como não eram, porque, como eu disse, o tipo humano era padrão no sistema solar, quase, né? E vieram 1000 perguntas, de tudo quanto é jeito, os 15 oficiais. Porém, nenhum oficial me perguntou como é que o disco se movimentava. Puxa vida, pessoal meio bobo. Era a primeira pergunta que eles deveriam fazer, não é, Sodino? A primeira pergunta que eles deveriam fazer. Eles tiveram a memória bloqueada pelos extraterrestres, né? Exatamente. Porque 2 horas de pergunta e resposta, e nenhum me perguntar como é que o disco... Era a principal coisa, como é que o disco se movimenta sem combustível, né? Lógico, que era o que interessaria para eles, né? Interessaria para eles. Então, daí passado 2 horas, houve uma espécie de parada, um minuto de parada. Eu então pedi a fineza de um cigarro. Um oficial veio e me deu o cigarro. Me parece que até era Hollywood, não me lembro o nome do cigarro. Eu não fumo, mas peguei, acendi, soltei uma fumaçada para o lado esquerdo, uma fumaçada para o lado direito e uma na direção do chefão lá. Eu, coronel, o que é isso? Ele me respondeu, é um gás. Eu perguntei para ele, e qual é a tendência, coronel? Ele falou, é expandir-se. Coronel, o senhor pode me dizer o que é a atmosfera? Ele disse, a atmosfera é um gás. E eu perguntei, então, mas por que não se expande? Ele olhou para o lado esquerdo, olhou para o lado direito e disse, nunca pensei, jamais pensei nisso. Ah, então ele não soube responder? Não, jamais pensei nisso. A nossa física ensina erradamente que o Sol atrai a Terra. Então eu queria provar que eles estavam enganados. A nossa atmosfera não se evapora, não vai embora, porque o Sol, a luz do Sol, a luz tem peso e atrito. Ela repele a atmosfera terrena, senão a atmosfera ia embora e a vida na Terra não era possível. E todas essas... que eu aludi, ele
fez um desenho. Esse desenho é um novo Sol, que é um Sol porque muita gente pensa que esse planeta, conhecido como purificador e higienizador SS-433, não vai absolutamente afetar nada a Terra, em nada, porque ele pertence a um outro sistema e ele leva 6.666 anos para dar uma volta em volta do seu centro. Esse corpo que vai modificar a Terra é um corpo gigantesco, maior do que o nosso Sol. Esse corpo, sem dúvida nenhuma, deverá passar uma vez em frente ao nosso Sol. Então a Terra deve escurecer durante um dia e pouco, mais ou menos. Acontece que ele depois continua o seu percurso e quando ele entrar numa massa densa como a nossa, ele vai mudando de cor para azulado, avermelhado, até se encandecer. Quando ele se encandecer, acontece então que os corpos se repelem pela luz, a mesma prova. Então todos os corpos do sistema solar serão afastados, todos eles. E todos os corpos terão novas órbitas, que serão afastados. A ponto, a repulsão é de tal ordem que o próprio Plutão, que está no limite do nosso sistema solar, que é, eu acho que umas 15 ou 20 vezes mais evoluído do que o homem terreno, porém eles se esqueceram de Deus, não pensam na bondade, jamais pensam em Deus, só pensam na matéria, eles serão expulsos do sistema solar e irão se arrebentar numa outra galáxia muito longe. Então, nenhum habitante de Plutão será salvo. Sr. Dino, então parece que agora, na virada do milênio, a lei divina, ela é para todos, para todos os planetas. Aqueles que não estão de acordo com ela também sofrem as mesmas consequências que o planeta terreno. Não, o planeta terreno vai também sofrer a consequência do afastamento, né? De onde ele se encontra hoje, ele vai ser afastado até onde hoje se encontram os planetóides perto de Marte. Então, nosso planeta vai encaminhar e ficar até esse ponto onde estão os planetóides. Dali é que a Terra vai iniciar a transladação em volta dos dois sóis e vai levar mais ou menos uns 1.000 e lá vai pedrada de dias. Enquanto a Terra, de onde ela está, até o ponto onde estão os planetóides, que também serão afastados, ela deve demorar mais ou menos uma meia dúzia de dias. E nesse tempo ela vai tremer como um ébrio, cumprindo a profecia de Isaías. Então... Isso em virtude daquele sol. Será o cataclisma, porque o sol é que vai fazer a repelência. Quer dizer, o Senhor dos mundos teve pena do homem, introduziu apenas um fenômeno físico para que a Terra mude. Segundo previsões do comandante, após esse cataclisma, eles descerão aqui na Terra aos milhares. Então, após o cataclisma, que cientificamente está explicado com muita propriedade, né? Os extraterrestres descerão para nos ajudar. Nos alimentar, cuidar de nossas moléstias, nossas doenças, enfim, nos curar, enfim, organizar uma nova sociedade. E pelo que ele mais ou menos deu a entender, após o terceiro milênio, quando eles descerem aqui, que tiverem organizado, não haverá doença na Terra, não haverá posse, dinheiro, não haverá poluição, quer dizer, haverá o trabalho de um por todos e todos por um, one for all for one, como diz o inglês. E lá então vão constituir uma nova sociedade. Acredito mesmo
que muita coisa vai mudar. Porque eles, por exemplo, me disseram o seguinte: a mulher é um ser privilegiado. Por quê? Disseram-me eles. A mulher é um ser privilegiado porque o seu espírito é muito mais perfeito que o do homem. Muito mais perfeito. Ah, é? Então, esse eu gostei, viu? Esse comandante sabe das coisas. Muito mais perfeito que o do homem. A mulher é que tem em si a bondade, a tolerância, a dedicação, a suportação, o amor, participa com Deus na criação. Então são espíritos muito mais elevados que o do homem. É por isso que na profecia de Isaías diz lá: e poucos homens restará. Ah, então quer dizer que ao pé da letra... poucos homens restará. Então vai ter mais mulher no terceiro milênio. Até acredito que elas vão manobrar. Elas vão dirigir. Vão mandar muito no terceiro milênio, tá? Ah, não, mas eu não quero que vai todos os homens, não, senão vai ser muito triste. Porque o espírito do homem é como diz o coisa. E fizeram outras revelações, por exemplo, que eles me disseram: vocês vão assistir aí na Terra os crimes mais horrendos, os mais inimagináveis crimes que vocês possam imaginar vai acontecer na Terra. Grandes desastres, mortes coletivas, e assassinatos, roubos, assaltos, sequestros, tudo que é de ruim. Isso vai aumentar terrivelmente até o ano 2000, a ponto do homem não ter garantia de viver na Terra. E isso já acontece, só que naquela época, quando ele revelou, isso não acontecia, né? Eu nem pus isso no livro, porque em 1953 ninguém matava ninguém, ninguém roubava ninguém, todo mundo era calmo, sossegado, tranquilo. Eu, então, não dei fé. Não dei fé nessa predição de dizer, isso não vai acontecer nunca, né? Com a calma que existia antigamente, naquela época. E hoje você sabe que, na realidade, nem os bancos têm garantia. Exatamente. E tudo isso foi previsto por eles, por né? Eles, previsto. E sobre esse 1/3 da humanidade, será por causa desses acontecimentos? Desse acontecimento dessas pessoas roubar, categoricamente. E 3, eu não sei, acho que é 3/4 da humanidade 3/4 vai ser recolhida lá, vai desaparecer da Terra. 1/4 só que vai ficar. Para a constituição do terceiro milênio. E lá então haverá mais uma coisa: as pessoas que passarem para lá vão ter compulsoriamente o esquecimento do passado. Graças a Deus. Porque o mal do homem é o seguinte: cultivar o passado e não pensar no futuro. Então, no ano 2000, as criaturas que passarem compulsoriamente não vão ter mais lembrança do passado. Então, aí realmente aquelas que ficarem aqui vão esquecer todas essas tragédias, essas tristezas e montar uma nova civilização à base da fraternidade, como eles, né? É a mesma coisa. Então, e como eu disse, ainda disse, aí vocês vão andar de disco voador. Ah, que beleza! Ainda bem que eu sou amiga do senhor, né? Eu quero ir também. Eu gostaria de fazer mais algumas perguntas que eu tenho certeza que o telespectador gostaria de fazê-las. Eu posso? Pode. Inclusive, eu anotei uma delas. O comandante da nave fez alguma advertência de relevante importância de algum fato que pudesse ser preponderante até o ano 2000? Na realidade, no ano de 1953, o comandante da nave me advertiu de que uma guerra seria iniciada na Terra
essa guerra de consequências imprevisíveis, porque nela seriam utilizados raios desconhecidos, bem assim a bomba de hidrogênio. Naquela época, em 1953, não existia bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio foi inventada muitos anos depois. Contudo, o comandante previu: haverá o uso da bomba de hidrogênio. E acrescentou: como a bomba de hidrogênio afeta não só a vida dos terráqueos, mas afeta a vida de todos os demais planetas do sistema solar, o uso dessa arma deverá ser vedada pelos extraterrestres. Eles afirmam: nós não podemos permitir, temos que nos defender, porque não é possível que vocês aí na Terra venham nos prejudicar aqui em todo o sistema solar. E acrescentou: vocês vivam e deixem-nos viver. Essa guerra, contudo, presumia-se que ela deveria ser iniciada no ano de 1998. Contudo, líderes espíritas de grande conhecimento afirmam e reafirmam que essa guerra se instalará em julho de 1997, ou seja, daqui mais ou menos uma meia dúzia de meses. Poxa vida, hein? Com relação ao Brasil, quais as considerações o comandante da nave de Ganimedes fez em relação ao nosso país? Com relação ao nosso país, o comandante revelou que o nosso país é o único que ainda venera o Senhor Jesus, que ainda respeita e que, portanto, será o país menos atingido da face da terra quando se verificar o cataclisma. O país tem, do lado esquerdo, tem o Oceano Pacífico. Contudo, tem também a Cordilheira dos Andes, de quase 3 mil metros de altura. Impede que o oceano invada a terra. Do lado direito, nós temos o Oceano Atlântico. Esse oceano Atlântico tem também ao seu lado uma pequena chamada Serra do Mar. Mas mais adiante você dará com a Serra da Mantiqueira, com cerca de 1.800 metros de altura. Toda a orla marítima será varrida, será destruída, toda a orla marítima será modificada. Então, aconselha-se que as pessoas procurem se prevenir, porque os líderes espíritas hoje asseveram que o mar deve subir, os líderes espíritas, cerca de 100 metros o mar deve subir. Portanto, não ficará na orla marítima nada, tudo será destruído, né? Então, com base nesta previsão, seria possível calcular mais ou menos as consequências do cataclisma, principalmente nos aglomerados urbanos? Os aglomerados urbanos, sem dúvida nenhuma,
foram neles que se cometeram os maiores pecados, as maiores ofensas à divindade, aonde reside a fortuna, o poder, os governos. E então, esses aglomerados urbanos de grande população sofrerão terrivelmente as consequências do cataclisma, porque não só devido ao número de seus habitantes, que será muito elevado, como também as construções de arranha-céus, onde comportam, como se diz, até 1 milhar de pessoas nesses elevados prédios. Então, as ruas das cidades grandes serão abaladas e, com isso, a grande parte dos edifícios ruirão. O que mais o comandante falou sobre o progresso da humanidade, Sr. Tino? Sobre o progresso da humanidade, ele advertiu o seguinte: o ser humano adquiriu um progresso material muito elevado, muito grande, muito além das suas possibilidades. Então, ele viu-se na contingência de poder viver, de poder evoluir, viu-se na contingência obrigatória do uso de computadores, digitadores, televisão, enfim, microfones de toda a espécie, porque o seu cérebro não comporta mais o desenvolvimento material da Terra para que ele possa viver. E acrescentou: a meninada de hoje, a criançada que está nascendo agora, ele tem um cérebro de 2 a 3 vezes maior do que o atual ser humano. Apontando para mim e para uma criança, disse: está vendo essa criança? O cérebro dela é 2 vezes maior que o seu. Então as crianças que estão nascendo já estão com o cérebro são muito mais inteligentes, e são elas que vão, no ano 2000, ajudarem com muita eficiência a formação da nova sociedade. Eu gostaria também, Sr. Tino, que o senhor comentasse se o comandante revelou locais mais resguardados do cataclisma. Referindo-se voltando à palavra anterior, que o Brasil será o país menos afetado da face da Terra, ele aconselha que as pessoas bem intencionadas procurem o Planalto, procurem o interior do país, por razão pela qual eu também me mudei para Uberaba. O senhor mudou para Uberaba por indicação do comandante? Indicação do comandante. Ele me disse: no Brasil há 12 zonas privilegiadas. Essas zonas, os espíritas, como no centro dos Francisco Cândido Xavier, eles sabem quais são as 12 zonas. Mas para mim ele me disse: uma zona será Uberaba, Desemboque, Sacramento, Araxá, Peirópolis, enfim, essa zona toda circunvizinha dessa parte aqui. Será uma zona protegida, porquanto o solo aqui tem uma irradiação que a nossa ciência não conhece. A nossa ciência não conhece, então essa irradiação, esses raios impedem que os tornados, os furacões, as tempestades sejam violentas. Aqui se trata de uma zona de segurança.
uma zona onde menos vai sofrer. Eu gostaria também, Sotino, de saber se após a incidência do cataclisma, quais as providências os ETs tomarão para nos ajudar? Asseverou-me o comandante que após o cataclisma descerão na Terra aos milhares, vindos não só do sistema solar, mas de outros sistemas planetários, virão extraterrestres, as milhares descerem aqui na Terra para nos ajudar, nos socorrer, enfim, curar os nossos ferimentos, dar-nos alimentação, enfim, toda a proteção necessária, porquanto o cataclisma impedirá que até nós possamos receber alimentos. E advertiu mais, seria muito interessante que porque o cataclisma, segundo as previsões, se dariam em outubro de 1999. Então, que um pouco, os 3 meses nessa época, nós pudéssemos armazenar alimentos, feijão, arroz, óleo, assim, armazenar alimentos para uns 3 meses, para no momento crítico termos também condições de dar auxílio ao nosso próximo. Porquanto eles vindo aos milhares daqui, eles vão modificar a nossa mente, a nossa vontade. Bem assim, advertiu, aqueles que passarem para o ano 2000 terão compulsoriamente as suas mentes fechadas, não se lembrarão de mais nada do passado. Viverão uma outra vida. Onde o lema será um por todos, todos por um. A lei do amor e da fraternidade que eles pensam construir na Terra em idênticas condições com o que acontece em mundos superiores. Sotino, este assunto é da maior relevância. Eu tenho certeza que, por sincronicidade, hoje nós estamos reunidos aqui. E uma pessoa que, com seus 92 anos, foi preservado com essa saúde invejável, essa lucidez maravilhosa, o que o senhor teria a dizer sobre o comportamento? O que mais as pessoas poderiam fazer para amenizar, para atenuar o que já foi previsto pelo ilustre comandante da nave de Ganymedes? O ser humano, o comandante não acredita que o ser humano possa se regenerar, se modificar dentro de muito pouco tempo que falta para acontecer o cataclisma. Não haverá propriamente um tempo necessário para que as mentes humanas possam se modificar. Apesar de que este planeta, o SS-433, tem, por divina bondade, influir na mente do ser humano, obrigando-o a definir os seus atos para o bem ou então descambar para o mal. Ele não acredita que haja tempo suficiente para a humanidade se modificar. Poucos serão aqueles que vão cumprir essa vontade
do Divino Pai, e são aqueles que passarão para o ano 2000, onde não haverá doença, não haverá posse, não haverá poluição, enfim, o regime será do amor e da fraternidade. Sr. Dino, por todos esses depoimentos, nós sabemos que o livro Contato com os Discos Voadores de Dino Crasso ultrapassou as fronteiras do Brasil. Chegou na Inglaterra, na Alemanha, e o senhor tem concedido várias entrevistas nacionais e internacionais. O senhor poderia falar um pouco sobre elas para nós? Foi no ano de 1992 que compareceu na minha casa um lorde da Câmara dos Comuns. Esse lorde, pessoa de alta influência, que mantendo ligações telefônicas com a famosa ufóloga Irene Grant, falou do livro que na Inglaterra era um sucesso absoluto, pois haviam editado 6 edições e vendido aproximadamente 20 mil volumes. Então, significa que as pessoas que confiscaram o livro editaram esse livro na Inglaterra, do que... E o senhor nem recebeu direitos autorais, né? Não, lógico, eu nem sabia. Eu fiquei sabendo em 1992, quando esse lorde veio na minha casa, trouxe o livro em inglês para conferir com o meu original. E ele veio em companhia de Dona Irene Grant. Esteve na minha casa 3 dias aqui em Uberaba, me agradou, pretendia até que eu fosse para a Inglaterra, Acontece que eu disse para ele, eu já estou com 90 anos agora, 92, estou com 90 anos, muito esquecido, não me lembro de mais nada, sou um homem doente, enfim, só se esqueça, né? Mas isso não é verdade, o senhor disse para despistá-lo. Sim, foi o seguinte, ele queria, porque no meu livro tem um capítulo que se chama Astronavegação. Nesse capítulo ensina de como se faz um disco voador. Mas naquela época já o comandante me avisou. Se alguma nação fizer um disco igual ao nosso, ela vai querer dominar o mundo. Você fecha a boca e não conta nada, porque existe uma questão dos raios catódicos que não está no livro, que não está no meu livro. Então, ele veio para conferir e queria me levar para a Inglaterra, naturalmente, para eu contar. E como eles me disseram, a nação que fizer um disco igual ao nosso vai querer dominar o mundo. E daí acrescentou, se você falar pouco, fale pouco para brasileiro, porque o povo menos ambicioso da face da terra. Então o senhor seguiu rigorosamente as palavras e as recomendações do comandante. Por isso disse que estava doente, deu logo uma desculpa. Ele, fim de 3 dias de insistência lá em casa, e passar lá quase o dia inteiro, ele voltou para a Inglaterra. E logo, como diz o seguinte, tive visita da revista Isto É, famosa revista Isto É. E foi através dessa revista Isto É que nós ficamos sabendo que o Duque de Edimburgo, o marido da Rainha Elizabeth, havia comprado o livro para ler. E possivelmente a gente então julga que se esse lorde veio aqui, porque alguma coisa tem, né? Porque um lorde da Câmara dos Comuns não sai de lá para vir para Uberaba. Evidentemente. Com toda certeza estão interessadíssimos em saber mais coisas a respeito do capítulo Astronavegação. Então, eu então me silenciei, né? Fiquei quieto. Ademais, a senhora não pode imaginar a quantidade
de entrevistas, pessoas que iam na minha casa. Era uma média de 150 por mês, mais ou menos. Eu já não tinha tempo de mais nada. Nós começamos até a comer de marmita, porque minha mulher não nem tempo de cozinhar. Foi aí que surgiu a ideia, então, do Centro de Pesquisa Dino Craspedon para receber tantas visitas, porque estava invadindo a sua privacidade. Foi que um grande amigo meu, Eduardo Coutinho Maia, me descobriu e me pôs em evidência. E os ufólogos de Uberaba se cotizaram e disseram: esse livro tem que ser publicado. Então eles se cotizaram e publicaram o livro que hoje está à venda e que foi publicado na Rússia, na Inglaterra. E também tivemos visitas de ufólogos famosos, como o Michael, que é lá o dono da maior revista do mundo sobre ufologia. Da Alemanha. Na Alemanha, que esteve aqui também me entrevistando. Fora, e essa aí até eu gostaria de dizer ao telespectador que na oportunidade eu estava presente e como ele é um dos maiores ufólogos, muito respeitado, ele disse para nós da equipe do Centro de Pesquisa, chamou-nos em particular, até mesmo longe do Sr. Oswaldo Dino Craspedon, e disse: gente, cuide deste homem. Este homem tem um valor extraordinário. E eu pude perceber no olhar dele lágrimas. Então, eu não poderia deixar de contar isso para vocês. Realmente hoje, neste vídeo, nós estamos vivenciando um momento muito histórico. Continue, Dino Craspedon, por favor. Pois é, tivemos o apoio, por exemplo, de uma famosa revista nossa, que é editada em Mato Grosso, a UFO, que é uma revista altamente técnica sobre discos voadores. Devemos muito a ela, porquanto em várias páginas relatou a nossa história e, novamente, de quando em vez, ainda menciona o meu caso, contando isto ou aquilo. Enfim, tenho recebido e ainda tenho agora a promessa de um famoso francês, agora no mês de fevereiro, comparecer na minha casa, aqui no Centro de Pesquisa. Quanto aos jornais da cidade, não só da cidade de Uberaba, como de outras cidades aqui do estado de São Paulo, enormes reportagens referentes ao meu caso. Realmente, nisso aí, eu sou testemunha, porque nós temos acompanhado de perto a trajetória de Dino, Sr. Oswaldo, este grande homem. E por todos esses motivos que vocês já ouviram, pela lucidez deste homem encantador que eu amo muito, eu até o chamo de meu pai, pai espiritual, pai mestre, pai amigo. E todas as vezes que eu estou perto deste homem, eu sou invadida por uma paz maravilhosa, porque eu tenho a convicção de que essa lucidez dos 92 anos é oriunda da ajuda direta do comandante da nave, Vigano Neves, e não por acaso ele foi preservado até hoje para nos relatar todas essas fantásticas experiências. E foi por este motivo, e por muitos outros, que o Centro de Pesquisas Ufológicas Dino Craspedon resolveu editar o livro Dino Craspedon. Quem é este homem? Que vocês poderão ver através de um corte aqui, a capa do livro, que é a mesma capa deste vídeo, relatando mais sobre o homem humanitário que ele é, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre a sua esposa maravilhosa, a Dona Maria, que está sempre ao lado, porque se não fosse o amor
e sua esposa Maria, creio eu que ele talvez nem estivesse entre nós. Ela é a auto-manifestação do amor de Deus que está sempre ao seu lado.